Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar nossa reflexão sobre Santo Curadares, a sua pregação. É o nosso 7º encontro, com 2 temas. Ninguém pode servir a 2 senhores. E o segundo tema, vós sois deste mundo. Vamos então procurar refletir o que diz Santo Curadares, meditando em suas palavras, suas pregações. Ninguém pode servir a 2 patrões. Jesus Cristo nos diz que não podemos servir a 2 patrões, isto é, a Deus e ao mundo. Não podeis agradar a Deus e ao mundo. O homem tem que fazer uma escolha. Ele não pode ficar acendendo vela para Deus e o diabo. Ele tem que fazer uma escolha. O Deus propõe ao ser humano uma escolha. O ser humano é livre para buscar a escolha. Mas Jesus coloca que nós devemos tomar uma decisão. Ele então diz: não obstante, em tudo o que fazeis, não podeis agradar aos 2 ao mesmo tempo. Vejamos a razão disso. Agora vem a argumentação do Santo Curadares. São extremamente antagônicos, totalmente opostos nos seus pensamentos, desejos e ações. Então, nos seus pensamentos, desejos e ações, nós vemos que há uma oposição muito grande entre agradar a Deus e agradar ao mundo. Pois um permite uma coisa totalmente contrária àquela que o outro permite. Um proíbe o que o outro permite e ordena. Um nos faz trabalhar para o tempo presente, aquilo que é passageiro, efêmero. O outro para o tempo futuro, que é o céu, isto é, o eterno. Um nos oferece os prazeres como sentido último da vida, as honras, as riquezas, que vai consumir a vida do ser humano, na busca dessas realidades para que ele possa ter segurança e dar sentido à sua vida. Enquanto o outro nos apresenta somente as lágrimas, a penitência e a renúncia a nós mesmos. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. É uma realidade, uma dimensão que ultrapassa as questões mais imediatas do ser humano, as buscas mais imediatas. Às vezes, nós nos tornamos como Esaú, que trocamos a primogenitura por um prato de lentilha, por um nada, uma coisa passageira. Um nos chama a uma estrada de flores, ao menos na aparência. Eu gosto sempre de lembrar que os estoicos diziam: pequenos prazeres, grandes dores. Muitas vezes a sedução momentânea pode trazer consequências duras para a própria vida. E temos que carregar as consequências dessas nossas escolhas. O outro, isto é, aquela que nos conduz a Deus, dos espinhos, porque somos desafiados de todas as formas. Nada conquistamos de mão beijada, nada temos de mão beijada, tudo é fruto de conquista, de luta. A fé é uma conquista, uma luta, para se atingir o objetivo final, a salvação. Um é o mundo, que promete nos fazer desgustar tudo o que podemos desejar durante a vida. Eu tudo posso.
E muitas vezes, nesse tudo posso, eu posso atropelar pessoas, desde que eu possa conquistar aquilo que eu quero. Embora sempre prometa mais do que dá. É, às vezes, fruto de uma ilusão. Ao mesmo tempo, oculta-nos os males que não são reservados durante a eternidade. Porque, ao fazer a escolha, nós vemos que é bom, mas muitas vezes nós não temos as consequências dos males daquela ilusão que nos traduz aquilo que é bom. O outro, que é Jesus Cristo, não nos promete todas essas coisas, mas os diz para consolar-nos, que nos ajudará e até nos aliviará de nossas aflições. Quando ele se apresenta a nós e diz: vinde a mim, que vos consolarei. Em meu seguimento encontrareis a paz da alma e a alegria do coração. Mateus capítulo 11, versículo 21. Aí temos esses dois patrões que pedem o nosso coração. Um quer nos seduzir para o presente, o outro nos seduz para a eternidade. Sermos capazes também de fazer aquela experiência que Jeremias fez diante do Deus que age, e ele não tem forças mais para lutar contra Deus, senão realizar o que Deus quer. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. A qual deles queremos pertencer? É uma decisão, uma escolha. Tudo que o mundo pode nos apresentar existe somente no tempo presente. A ilusão de que somos felizes tendo tudo, e não somos. Sempre vai ficar o vazio daquilo que nós deveríamos ter conquistado com muita luta, e muitas vezes não lutamos por aquilo que perece e morre. Os bens, os prazeres e as honras acabam com a vida. Mas, se quisermos seguir a Jesus Cristo, que nos chama com o peso da cruz, é um desafio. Logo veremos que as aflições e sofrimentos de seu serviço não são tão grandes quanto acreditamos, porque aquele que nos sustenta nos dá forças. E nos dando forças, ele é capaz de carregar o nosso fardo, mesmo naqueles momentos em que somos capazes de carregar o peso da nossa cruz. Ele caminhará à nossa frente, nos ajudará, nos consolará e nos promete, depois de alguns breves momentos de sofrimento dessa vida tão passageira, uma felicidade que durará tanto quanto ele mesmo, a eternidade. Então nós temos esse momento de decisão, diz o Santo Curadares, e às vezes por pouca coisa, por um prato de lentilha, nós vendemos a maior conquista que Jesus já nos deu, a eternidade. Ele nos deu essa conquista, ele nos faz aptos a essa conquista, mas ele nos chama a podermos sempre nos esforçar para entrar por essa porta estreita. Logo depois, vem o nosso segundo tema da pregação de Santo Curadares. Vós sois deste mundo. Ele afirma: muitos gostariam de pertencer a Deus e de contentar ao mundo. Ter um pé à frente, um pé atrás. Gostariam, mas fica só no desejo da pertença a Deus. Mas, ao mesmo tempo, as seduções do mundo, os prazeres do mundo, querem fazer com que ele se contente com isso, com pouco. Sabe o que eles são? Pessoas que ainda não perderam inteiramente a fé. Elas são pessoas de fé, e as quais
ainda resta algum apego ao serviço de Deus. Elas querem a Deus. Não gostariam de abandonar tudo, porque elas mesmas censuram os que não frequentam mais as funções sagradas, mas não têm suficiente coragem para romper com o mundo. Ainda sentem prazeres, apegos a muitas coisas que não dão sentido e valor ao significado verdadeiro da vida. E a colocar-se do lado do bom. Não se duvida da fé das pessoas. Mas mesmo assim, algumas pessoas com fé não querem abandonar tudo, ainda querem deixar um pequeno pedaço naquilo que elas ainda encontram prazeres e sentidos, né, na própria realidade do mundo que elas estão inseridas. Essas pessoas não querem perder a alma, mas não gostariam sequer de importunar-se, porque a renúncia requer sacrifício. Esperam poder salvar-se sem fazer demasiada violência, esforço. Lembrando novamente o que eu falei acima, Jesus falando, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Tenha em mente que o bom Deus, sendo tão bom, não as criou para perdê-las, que afinal de contas, né, as perdoará, que virá um tempo em que se entregarão ao bom Deus, se corrigirão e abandonarão os maus costumes. É acreditar nessa bondade inconsequente de Deus, que coloca panos quentes no erro. Se Deus coloca panos quentes no erro, Deus é tão cúmplice do erro quanto a pessoa que erra. É claro que a bondade de Deus exige uma atitude do ser humano a partir de seguir o caminho que ele propõe através do seu Filho. Se algum momento de reflexão colocasse um pouco sua própria vida diante dos olhos, se a lamentassem, certamente algumas vezes também verteriam lágrimas. Coitados. A necessidade que o ser humano tem de voltar-se para si para reconhecer quais são suas verdadeiras buscas e sentido da sua existência. Afinal de contas, o que motiva a sua vida? Que triste vida leva aqueles que gostariam de ser do mundo sem deixar de pertencer a Deus? Aquela expressão que eu havia falado, né? Quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo quer servir ao mundo. Avancemos um pouco mais e compreenderemos ainda melhor. Veremos como é ridícula sua própria vida. Em certos momentos, os ouviremos rezar ao bom Deus, são pessoas de fé, ou fazer um ato de contrição, continuam pessoas de fé. Mas logo em seguida, os ouviremos blasfemar, talvez, o próprio santo nome de Deus, ou às vezes até brincar, ou às vezes até ridicularizar a Deus, aos santos, a Nossa Senhora, se alguma coisa não transcorrer como eles querem. Quer dizer, Deus vale na vida delas enquanto ele faz aquilo que elas querem. Deus, quando a realidade da vida é contrária àquilo que elas querem, elas acusam Deus de ser o responsável delas não terem alcançado o que queriam. Há uma arrogância, mas ao mesmo tempo um querer fazer de Deus um ídolo, isto é, manipular a Deus para que faça aquilo que ela quer e não desagradá-la com a realidade que se opõe àquilo que ela quer. De manhã, os vimos na Santa Missa, cantando ou ouvindo os louvores de Deus. No mesmo dia, os vemos proferir palavras mais infames, inclusive até de ódio contra o outro, de rancor contra o outro, de querer destruir o outro, de não amar o próximo como a nós mesmos.
Os mesmos olhos que de manhã tiveram a grande alegria de contemplar o próprio Jesus Cristo na hóstia sagrada, santa, durante o dia olharão voluntariamente os objetos mais desonestos, isto é, com prazer. Ontem, vimos tal homem praticar a caridade para com seu próximo, ou prestar-lhe um serviço, e hoje procurará enganá-lo, se disso puder tirar proveito. Isto é passar a perna no outro. Quer dizer, há uma vida que oscila entre dois polos, o polo divino da vida e o polo do mundo, que muitas vezes a pessoa não consegue separar dele, do mundo. Faz apenas alguns instantes, aquela mãe augurava toda espécie de bênçãos a seus filhos, e agora que os filhos a contrariam, cobre-os de toda sorte de infortúnios. Gostaria de nunca tê-los visto, diz a mãe. Gostaria de estar longe deles. E acaba mandando-os para o inferno, para deles se desembaraçar. Em certos momentos, manda seus filhos à missa e à confissão. Em outro, manda-os aos bailes, ou ao menos fingirá não saber. A omissão, no caso aqui. Ou ainda os proibirá rindo, querendo dizer, vá então. Uma vez, pede à filha que seja prudente, que não ande com más companhias. Em outros momentos, a deixa passar horas a fio com os rapazes, sem nada lhe dizer. Vamos e venhamos. Pobre mãe, ela é do mundo. Se crê ser de Deus por alguma aparência de religião que pratica, engana-se. Faz parte do número daqueles a quem Jesus disse: cuidado com o mundo. Olhem essas pessoas que creem pertencer a Deus e são do mundo. Não têm escrúpulos de tomar de seu vizinho, ora lenha, ora frutos e milhares de outras coisas, de tirar do outro as coisas mais elementares. Enquanto são aduladas nas ações que praticam no campo religioso, fazem-nas até com muito prazer, mostram-se muito solícitas, são excelentes para dar conselhos aos outros, mas se são desprezadas ou caluniadas, então as vemos desencorajar-se, atormentar-se, porque foram tratadas assim. Ontem, só queria o bem para aqueles que lhes fizeram mal. Hoje, não podem mais suportá-los. Muitas vezes sequer vê-los, nem falar com eles. É uma pessoa que vive numa realidade, numa divisão interior entre aquilo que realmente dá sentido à vida e aquilo que não dá. Aquilo que conduz as ações que muitas vezes, mais tarde, não percebendo as consequências do mal, as pessoas vão ter que amargar, mas serão frutos da escolha dela. Enquanto há uma realidade de que elas são chamadas a se entregar totalmente a Jesus Cristo, sem reserva, entregando através de Jesus Cristo ao próprio Pai eterno, porque Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Esta realidade, essa divisão, que muitas vezes criam essas pessoas divididas, que não sabem distinguir o bem do mal. E se sabem distinguir, pior ainda, porque aí eles têm a lucidez de fazer a escolha do mal. Enquanto outros acham que não tem nenhuma dificuldade, há um laxismo, de que tanto uma coisa quanto outra, na bondade de Deus, será esquecida. Acho que dá para a gente meditar um pouco. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.